nome de Jesus. Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 9. Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 9. O texto diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor, o senhor leu a oração do Pai Nosso? O senhor vai falar sobre a oração do Pai Nosso? Vai pregar sobre a oração do Pai Nosso? Vou. Porque a oração do Pai Nosso, ao contrário que muitas pessoas pensam, não é uma oração para você ficar orando toda hora e repetindo, não. Esta oração é um modelo de oração. Existe aqui neste texto ensinamentos preciosos de Jesus para a minha e para a sua vida. Algumas pessoas, por ignorarem isso, todas as vezes que vão falar com Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, e repete a oração de cabo até o final. Jogador de futebol vai entrar no campo, antes de entrar, passar a mão na grama, Pai nosso que está no céu. Toda hora que vai falar com Deus, Pai nosso que está no céu. Isso virou uma reza, uma ladainha, uma repetição, que às vezes já é um ritual. Você já não está falando mais com o coração, é um rito. Enquanto nós estávamos participando da ceia, a pastora Isabel estava aqui orando e administrando a ceia junto com a igreja, eu estava aqui atrás pedindo a Deus da seguinte forma: Deus, não deixe que a Santa Ceia se transforme em um ritual. Queridos, religião é ritualismo, evangelho é vida. A diferença da religião para o evangelho está nisto: é que religioso cumpre ritos, ora como ritual, sacrifica, faz tudo como ritual. Mas as pessoas que abraçaram o evangelho e andam após o Senhor Jesus Cristo, é diferente, é vida. Deixou de ser ritual e passou a ser vida abundante. Como é que é isso, pastor? Em se tratando da oração, é importante que você saiba que a oração eficaz, a oração que Deus ouve, é a oração que vem do coração. Não é a oração repetitiva. Não são as muitas repetições das nossas mesmas orações que vai fazer com que Deus se mova e venha nos abençoar. Mas a oração que Deus ouve, a oração que abençoa, é a oração que vem do coração, que é formada aqui no coração. E não necessariamente eu tenho que ter palavras bonitas, tenho que ter calculado ou falar um português exatamente maravilhoso. Não, irmãos, porque se fosse assim, Deus só ouviria professores e de português. Mas graças a Deus, aleluia, Ele não ouve apenas professores da língua portuguesa, Ele ouve pessoas que falam, que têm o coração, aleluia, carente, precisa da graça e da misericórdia dEle. E a menor expressão dessas pessoas, sejam erradas ou certas, Deus vai ouvir, porque Ele é bom, aleluia. Precisamos saber que esta oração não foi feita para ser repetida. Isso é o que nós entendemos aí no versículo de número 7. Veja o versículo 7. Você fechou a Bíblia? Pecou. Mas Jesus é bom. Abre de novo, porque o que eu estou falando está escrito aí.
Olha, Jesus está falando aí no versículo 7. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim. E aí ele ensina a oração. Então, não é preciso você ligar despertador para me dizer que está na hora de eu parar. Eu estou com o relógio ali. Eu peguei o gancho agora, não peguei, irmão? Foi só para descontrair. Fica tranquilo. Amém. O Senhor Jesus tem princípio para nos ensinar aqui. Nos ensinar a orar. Na verdade, nem todos querem aprender a falar com Deus. Por quê, pastor? Quem sabe haja aqui hoje pessoas que tiveram problemas com seu pai carnal, tenham dificuldades de lidar com o Pai Celestial. Tem dificuldades com seu pai carnal, e aí como é que vai falar Pai Nosso? Como é que vai fazer essa oração identificando Deus como Pai, se o Pai que ele vê aqui é uma desgraça? Tem pessoas que têm esse tipo de dificuldade. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Mas eu quero lhe dizer uma verdade esta manhã. O Pai Celestial, o Pai do céu, ele é inteiramente íntegro. O Pai do céu, ele é inteiramente bondoso. O Pai do céu, o Pai que Jesus está falando aqui, o nosso Deus, ele é inteiramente amoroso. Se você tem dificuldades com o seu pai nesta área de amor, nessa área de bondade, nessa área de integridade, saiba que o Deus do céu, o nosso Pai, é inteiramente bondoso, amoroso, é íntegro, aleluia. Jesus está querendo dizer que essa oração do capítulo 9, aleluia, do capítulo 6, versículo 9, é um modelo e não uma reza. E não uma receita. Mas ele está querendo dizer que essa oração é um manual de oração. Comece a olhar para a oração do Pai Nosso como um manual de oração. Aqui existem princípios de como nós devemos orar. Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês orarem, sigam esse modelo. É isso que Jesus está querendo dizer aí. Mas o que é que nós precisamos fazer, pastor, quando nós oramos? Em primeiro lugar, se você quer orar de fato, se nós queremos orarmos de fato, nós precisamos de liberdade para tratar Deus de Pai. Isso é importante. Precisamos de revelação para reconhecermos que nosso Deus está no céu. E isto está escrito aí no texto da oração. É pela revelação do Espírito Santo, da sua palavra, da palavra de Deus, que nós sabemos que o nosso Pai, que o nosso Deus está no céu. É através da oração que Jesus está nos ensinando que Deus está acima das incoerências, das idiosincrasias, das loucuras, das perversidades. Deus, o Pai, o nosso Pai está no céu. Você jamais verá Deus bêbado. Você jamais vai ouvir dos lábios do nosso Deus palavrões. Você jamais vai receber do nosso Deus um tapa na cara, ou um pescoção, um chute, um desagravo. O Deus, o Pai no qual nós estamos orando, aleluia, Ele está no céu, aleluia. E Ele não age da forma como agem os homens, os pais aqui na terra. É preciso que eu e você saibamos que o Deus que nós estamos orando, falando com Ele quando oramos, aleluia, Ele é santo, Ele é perfeito, perfeito no seu caráter,
E nós precisamos entender que na nossa oração nós precisamos reverenciá-lo, porque ele é digno de honra e de louvor, aleluia. O Deus que nós vamos orar, meus queridos, ele é tão digno que o seu nome é santo, aleluia. Que o seu nome não pode fazer parte da roda da cerveja do botequim. O nome do Deus do qual estamos orando e pedindo não é um nome qualquer que eu possa simplesmente suscitar em qualquer lugar, aonde muitas vezes estamos pecando ou participando de pecados. O nome do nosso Deus é santo, aleluia. E Jesus, aqui nesse texto, ele se propõe a nos ensinar a submissão. Submissão, pastor? Sim. Para termos coragem de dizer na oração do Pai Nosso. Dizer o que, pastor? Venha o teu reino. Ora, o texto não diz isso? Pai Nosso que está no céu, venha o teu reino. Aqui nessa tradução diz que todos reconheçam que o teu nome é santo. Aqui ainda no versículo 10 diz, venha o teu reino. Quando eu digo venha o teu reino, eu estou querendo dizer o quê? Que se ele é rei, então eu sou súdito. Amém? Se ele é rei, então significa que eu sou súdito. Se ele é rei, significa que é ele que manda. É ele que tem autoridade. E eu, como súdito, obedeço. Então eu preciso de submissão para poder clamar e orar o versículo de número 10. Venha o teu reino. Isso significa, se o reino vier, que eu tenho que abrir mão dos meus interesses e procurar os interesses do rei. Porque se eu estou dizendo, venha o teu reino, eu estou dizendo assim, então tu vais reinar no meu coração. Isso significa que eu terei que abrir mão dos meus interesses para abraçar os interesses dele. E para isso nós precisamos de submissão. Submissão para poder dizer na oração do Pai Nosso, faça a tua vontade e não a minha. É nesta oração modelo que Jesus está nos ensinando que eu e você precisamos de submissão. Vamos analisar por alguns minutos o que Jesus está falando aqui nesta oração modelo. Senhor, faça a tua vontade nesse pó. Senhor, faça a tua vontade nesse barro que sou eu. Senhor, faça a tua vontade e não a minha. É isso que Jesus está querendo ensinar. Toda pessoa que ora o Pai Nosso deveria prestar atenção no que está falando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que quando o jogador de futebol está lá, todo mundo junto, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, eles fazem um coral e falam fora. Será que eles estão pensando no que estão falando? Será que quando eu e você estamos orando, mesmo aqui no templo ou em casa, repetindo essas palavras, será que eu estou entendendo o que Jesus está querendo me ensinar aqui? Será que eles estão querendo fazer a vontade de Deus mesmo? Passado alguns minutos, a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai entrar tão duro no adversário, que se o indivíduo não tiver assim, uma capacidade matrix, você está entendendo? Ele vai sair aleijado do campo. O primeiro que ele pisar no calo, ele vai abrir a boca e largar um palavrão. E vai mandar o juiz, a torcida, e seja lá quem for que estiver contra ele, tudo para aquele lugar que todo mundo já sabe. Mas isso é fazer a vontade de Deus? Isso tem a ver com aquela oração que foi feita antes? Não, absolutamente. E isso nos leva a crer, a entender, que as pessoas simplesmente repetem a oração do Pai Nosso, mas não entendem o que significa esta oração. Por isso que na oração do Pai Nosso, nós dizemos, perdoa as nossas dívidas, pois de alguma maneira nós não temos nos portado como deveríamos. Veja o texto. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu.
Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Será que isso acontece? Ou é só ritual? Inclusive, será que nós estamos prestando atenção no detalhe? Que Deus tem que nos perdoar assim como nós perdoamos. Mas e aí, você perdoa? Porque se Deus for perdoar de acordo com o meu perdão, eu não sou perdoado, porque eu tenho dificuldade de perdoar. Ou então aquele tipo de perdão, ó, valeu, tá, mas está anotado no meu caderno preto, viu? Isso não é perdão, irmão. Está no meu caderninho preto, hein? 1-0. Espera que vai ter volta. Que perdão é esse? É preciso que tenhamos entendimento para entendermos o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Mas vamos para frente. Temos que ter fragilidade para dependermos de sua proteção. Porque na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a não nos deixar cair em tentação. Por quê? Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo para Deus que eu sou frágil. Eu estou dizendo para Ele me livrar do mal, porque se depender de mim, eu caio de cabeça. Quando eu faço essa oração, eu estou dizendo para Deus que eu não posso ficar à minha própria sorte. Senão eu me desintegro, senão eu faço besteira. Por quê? Porque eu sou frágil, eu sou pequeno, eu penso pequeno, eu tenho dificuldade de enxergar as coisas. Eu preciso da ajuda de alguém que é maior, de alguém que é poderoso, de alguém que possa me sustentar, me guiar, me orientar. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu devo ter esse entendimento. Por isso, que quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu tenho que chegar reconhecendo a minha fragilidade. Porque a oração do Pai Nosso é um manual onde nós reconhecemos, por fim, que o único Deus, o único valor eterno, é o próprio Deus. Aleluia. E isso é muito interessante. E olha como termina. Porque teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder. Amém, aleluia. Eu estou reconhecendo que o grande nessa história toda é o alvo das minhas orações, que com Ele eu tenho possibilidade de vitória, mas sem Ele eu estou derrotado. Por isso Jesus falou aos seus discípulos, olha, preste atenção, sem mim vocês não podem fazer nada. Com isso, nós pretendemos que nossas orações, entendemos que nossas orações não precisam ser longas e nem muito elaboradas. Qual é a oração mais eficaz de toda a Bíblia Sagrada? Uma das orações mais eficazes em toda a Bíblia foi a oração de Elias. A oração de Elias, ela era muito interessante. Nós vemos que sua oração, ela não passou de 2 ou 3 sentenças. Mas a sua oração foi tão eficaz que marcou um dos períodos mais épicos de toda a Bíblia. E aí essa oração tornou-se um exemplo de oração eficaz. Elias estava diante de 450 sacerdotes de um Deus falso. 400 outros sacerdotes de uma deusa falsa, pagã. 850 homens, mulheres, que cultuavam a deuses falsos. E ele era o único que estava ali naquele lugar representando o Deus do céu. E durante todo o dia, aqueles homens, aquelas mulheres clamavam aos seus deuses, pedindo que ele se manifestasse. Eles se cortavam com lancetas, ofereciam seus sacrifícios, e não havia resposta desses deuses. Porque eram deuses falsos, deuses mentirosos, deuses que vêm para enganar, que na verdade é tudo uma astúcia maligna, diabólica, para confundir o homem. Mas a Bíblia Sagrada diz que Elias levantou-se e disse, chega, vocês já estão durante toda a manhã e parte da tarde, o Deus de vocês viajou, ele não responde às orações de vocês, afastem-se. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles homens e aquelas mulheres se afastaram. E ele
consertou o altar, montou o altar. E para deixar bem difícil o que ele ia pedir, ele mandou que viessem jarros de água, muita água, e fosse derramado sobre o altar com o sacrifício. A Bíblia diz que tinha tanta água em cima do sacrifício, daquele animal que estava sendo sacrificado, a madeira, corria água pelos buracos da terra, corria muita água. Ou seja, Elias complicou o serviço de Deus. A palavra de Deus diz que ele orou simplesmente assim: Senhor, responde a minha oração. Foram 3 sentenças, irmãos. Se contar cada letra, não dá 35. Está lá, registrado no Antigo Testamento. E a Bíblia Sagrada diz que antes que ele tivesse terminado de orar, o Deus do céu respondeu com fogo. E o fogo desceu sobre aquele sacrifício, queimou o sacrifício, queimou a lenha e saiu lambendo a água que estava correndo. E aí o povo começou a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Queridos, veja que é possível orar, rezar e não ser ouvido. Foi o que aconteceu com esses 850 profetas estranhos, que oravam para os seus deuses estranhos. Há muitas pessoas que estão orando, pedindo misericórdia ao Deus do céu, mas será que Deus está ouvindo essas orações? As orações para serem ouvidas. Primeiro, princípio bíblico para que você seja ouvido na sua oração. A sua oração tem que ser ouvida no nome de Jesus. Só pode ser ouvida se for feita no nome de Jesus. Não chegue diante de Deus em seu nome. Não chegue diante de Deus em nome do pastor Ari, ou muito menos em nome da Maranata da igreja. Porque a igreja, o pastor Ari, não pode representar, não pode mediar você diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus é o único e perfeito mediador entre Deus e os homens, aleluia. E quando você chega diante de Deus e usa a chave certa, e a chave é Jesus, aleluia, e você fala: Deus, eu estou vivendo esse drama, eu estou passando por essas circunstâncias, há poderes malignos que estão se levantando contra mim, em nome de Jesus, Deus, me ajuda. Quando você fala no nome de Jesus, os céus se abrem, a mão de Deus se move na sua direção, porque Jesus é o mediador enviado. Ele é o único mediador. Ele é a ponte, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E como Ele mesmo disse, ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. É muito importante que eu e você, que nós saibamos que o que Deus mais almeja em nossas orações é que nós percebamos a sua paternidade. Nesta oração, o que Jesus está querendo deixar claro para mim e para você, é que Deus é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. Jesus, quando ora, Ele nunca se refere a Deus como o soberano arquiteto do universo. Eu fico às vezes olhando determinadas pessoas que vão orar, e eles começam a querer enfeitar. Eu não sei, aí eles ficam: soberano, arquiteto do universo, oh poderoso Senhor. Nunca, em nenhum momento em que Jesus fez uma oração a Deus, Ele se referia a Deus como dono de alguma coisa, como poderoso, nada. Ele falava: meu Pai. Isso é muito importante. Porque Deus não era só Pai de Jesus, não. Ele é o nosso Pai. Jesus está querendo dizer, querendo revelar para mim, para você, que tem alguém lá no céu que é o seu Pai, que ama você como o Pai que Ele é, com um amor muito superior ao seu Pai terreno. Aleluia! Jesus nunca começa uma oração dizendo: eterno e augusto Senhor de todas as coisas. Jesus nunca começou uma oração dizendo: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Jesus começa sempre as suas orações dizendo: Pai nosso, meu Pai, que estás no céu. E é interessante quando ele faz essa oração. Por que Pai Nosso? Porque Jesus é um filho unigênito do Pai, eternamente gerado no próprio Deus. Tão Deus como o próprio Deus. O filho querido em quem Deus estava com o coração satisfeito foi a expressão do próprio Deus. Jesus poderia
ter nos ensinado uma oração de forma egoísta, tipo, meu Pai, meu Deus. Mas ele diz, Pai nosso, nosso Pai. Por quê? Porque não era só dele, era Pai e é Pai de todos nós. Aleluia. Porque Deus, preste atenção, Deus não é propriedade de nenhuma igreja ou grupo. Deus não é propriedade das Assembleias de Deus. Deus não é propriedade da Maranata. Deus não é propriedade dos batistas. Deus não é propriedade da Igreja Católica. Deus não é propriedade dos evangélicos. Deus é o Pai nosso que está no céu. Aleluia! Quando Jesus escreve isso aqui, ou fala isso aqui, depois é escrito, ele não está se referindo, ou não está falando para um grupo específico, ele está falando para todos que tiverem alcance desse entendimento. Deus não é uma sociedade privada, irmãos. Aleluia! Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai de todos os homens da face da terra. Por quê, pastor? Porque foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, aleluia. Por isso que o grande interesse de Deus é de nos ensinar e a orar, a ter uma relação com Ele, e não a desenvolvermos uma técnica de como arrancar coisas das mãos dEle. Existem filhos, eu já estive conversando com pessoas assim, que já conhecem seus pais e eles têm técnicas para tirar a coisa do pai, sabe? Aprendem a tirar, a fazer determinadas coisas para poder arrancar do pai alguma coisa. E não pense você que o pai estava sendo ludibriado ou enganado, ele sabia, estava dando porque queria. Deus, irmãos, Ele não quer que a gente aprenda técnicas novas para arrancarmos coisas dEle ou para que coisas venham do céu na nossa direção. O que Deus quer, o que Jesus está querendo nos ensinar aqui, é que eu e você tenhamos relacionamento com Ele. Pai nosso, Pai, intimidade, aleluia. Deus não está querendo te ensinar técnicas para canalizar fluidos positivos a sua vida, a sua pessoa, a sua casa, seja lá quem for. O grande alvo de Deus, o pensamento de Deus é ensinar a cada um de nós que Ele é um Pai e que nós nos podemos chegar, aleluia, chegarmos a Ele e amá-lo e sermos amados por Ele. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. A história americana nos conta que um dos seus presidentes, o mais famoso deles, o Abraham Lincoln, ele sempre despachava com seus ministros. E era de praxe, todos eles, antes de entrarem na sala do presidente, passarem pela secretaria. Mas havia, de vez em quando, umas intromissões que não estavam no script. É que, de vez em quando, no meio da reunião, entrava um menino correndo, abria a porta, sem ser anunciado, e entrava correndo, e ia para baixo da mesa onde estava o presidente Abraham Lincoln, e ficava lá com o seu carrinho. E alguns ministros ficavam dizendo, puxa vida, por que esse menino está entrando? Não está vendo que isso aqui é uma reunião? E outra coisa, ele entrou na frente de fulano e ciclano que estava lá fora esperando. E aí o Abraham Lincoln dizia assim, olha, esse menino é meu filho. Ele não precisa ser anunciado e nem passar pela secretaria. Ele pode abrir a porta e entrar aqui a hora que ele quiser, porque ele é meu filho. Sabe, irmãos? O que Deus está querendo nos mostrar, o que Jesus está querendo nos ensinar, é que você não precisa de anjos para se aproximar de Deus. O mediador é Jesus, Ele já abriu a porta. Nós somos filhos, e assim como o filho do Lincoln, nós podemos entrar direto para a presença dele, sem termos que passar pela secretaria, sem termos que dar o nosso nome a quem quer que seja. Nós não precisamos de mediadores para nos mediar diante de Deus. Nós temos um único e verdadeiro mediador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que já está lá nos mediando. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa importante é que esta oração nos ensina que respeito sem amor nos anula como pessoa. Respeito com amor gera dignidade e reverência. Depois de chamá-lo de nosso Pai, nós precisamos entender
eu preciso reverenciá-lo. Depois que abraçá-lo, depois de trazê-lo para perto, dizendo, Pai nosso que estás no céu, eu preciso fazer o que está escrito aqui no texto, aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. O que ele está querendo dizer com isso? Chamou o Pai, está perto. Não se esqueça, é hora de magnificá-lo. É hora de glorificá-lo. É hora de dar a Ele a reverência necessária. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Essas duas atitudes precisam andar juntas. Intimidade e reverência. Há algumas pessoas que acham que porque tem muita intimidade perde a reverência. Isso acontece nos nossos relacionamentos. Às vezes no relacionamento entre marido e mulher. Porque vivem juntos há muito tempo, são casados. Porque tem liberdade um com o outro, já pensa que pode dizer qualquer coisa para a outra, ou para o marido ou para a esposa. Não, é minha esposa, eu posso falar de qualquer maneira, absolutamente. Intimidade não significa falta de respeito. Intimidade não significa libertinagem. Não, eu tenho que respeitar. E isso não só com minha esposa, não, isso é com meu filho, isso é com o pai, isso é com a mãe. Agora, se nós fazemos isso, entendemos isso a nível humano, quanto mais, irmãos, a nível divino. Não é porque Deus é o nosso pai, é o nosso amigo, que nós vamos simplesmente tratá-lo sem a reverência necessária. Qual é o segredo, pastor? O segredo de nos aproximarmos de Deus é nós misturarmos reverência com intimidade, intimidade com reverência. Às vezes nós brincamos, fazemos piadinhas com o nome de Jesus, com o nome de Deus. Precisamos nos lembrar que Ele é santo, que Ele é digno, que não há um ser igual a Ele em todo o universo, aleluia. E que Ele é merecedor da nossa honra, Ele é merecedor da glória. Ele é merecedor dos nossos louvores, amém? Lembre-se que Ele é seu Pai, mas também é santo, mas também é digno, amém? Outra coisa interessante que eu quero grifar aqui, Jesus, nesse texto, Ele quer nos ensinar que toda e qualquer realidade, ela pode ser transformada em um céu, desde que a vontade de Deus esteja sendo cumprida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? Venha o teu reino. Como? Quando a vontade de Deus é feita do mesmo jeito, com a mesma magnitude do céu. Jesus está nos ensinando que a única coisa que faz o céu ser diferente da terra é a vontade de Deus. É que lá a vontade plena de Deus está sendo realizada. Ou seja, o céu só é céu porque a vontade de Deus está sendo cumprida completamente. Aonde você quer chegar, pastor? E se nós cumprirmos a vontade de Deus no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, nas nossas relações, então o céu vai ser a nossa casa. O céu vai se instalar no nosso coração. Porque o que abre a porta para o meu coração ser céu, para o meu relacionamento ser céu, para a minha vida ser o céu, é a vontade de Deus. Veja o texto. Quando a vontade de Deus é cumprida, então o céu se instala na sua casa, aleluia. O céu chega, o reino de Deus chega na sua casa, aleluia. Algumas pessoas, inclusive, pregam isso por aí, que não entendem que o reino do céu não é comida. O reino do céu não é bebida. O reino do céu é onde a plena vontade de Deus está sendo cumprida. E o reino do céu é o quê? É paz e justiça, diz a Bíblia Sagrada. O que vemos então é que em qualquer lugar onde a vontade de Deus estiver sendo cumprida, será o céu. Aleluia. Em contrapartida, em qualquer outro lugar onde a vontade de Deus não estiver sendo cumprida, será um inferno. Ah, pastor, agora entendi. Por isso que lá em casa a coisa está feia.
Por isso que nas minhas relações, no meu coração, a coisa está difícil. Por quê? Porque eu não estou fazendo a plena vontade de Deus na minha vida e nem na minha casa isso está acontecendo. Por isso que tem um inferno, é um inferno na minha casa. Meu conselho, conselho de Jesus, quando nos ensina a orar, comece a fazer a plena vontade de Deus. Comece a trabalhar, se esforçar, através da Bíblia Sagrada. Abrace o Evangelho, deixe o Evangelho começar a trabalhar na sua vida. E daqui a pouquinho você vai estar cumprindo a vontade de Deus. A plena vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, para os seus relacionamentos. E aí, sabe o que vai acontecer? É céu, o céu chegou, o reino de Deus chegou, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero na minha oração, quero dizer para Deus o seguinte: Deus, faz aqui a tua vontade do jeito que é feita no céu. Porque se isso acontecer aqui, vai ser um céu como aí. Aleluia. Se a vontade de Deus for realizada na minha vida, na minha casa, como é no céu, então o céu será a minha casa. Então o reino de Deus vai inundar o meu coração. Você está entendendo? O reino de Deus não tem a ver com geografia, com limites. Aleluia. O reino de Deus tem a ver com cumprimento, aleluia, da soberana vontade de Deus. Não importa aonde você esteja, aonde você viva, com quem viva, se o reino de Deus for convidado, se você abrir o seu coração para que o reino de Deus entre na sua vida, entre na sua casa, essa casa, estas relações serão transformadas e você vai sentir e viver o céu na sua casa. Amém? Aleluia. Você quer o céu na sua casa? Quantos aqui querem o céu na sua casa? Então deixe a vontade de Deus se cumprir em sua vida, em sua casa. Então lá será o céu, aleluia. Se na minha vida se cumprir a vontade de Deus, então o céu estará aqui no meu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou terminar dizendo o seguinte, no texto: Deus promete nos sustentar. Veja o texto. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Dá-nos hoje. Engraçado, ele não ora pelo dia de amanhã. Ele não ora pela semana que vem. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está querendo nos ensinar? Aleluia. Deus promete nos sustentar um dia de cada vez. Amém? Um dia de cada vez. Você entendeu o testemunho do Eduardo? O Eduardo não tinha entendido, mas agora ele entendeu. Ele estava preocupado. Calma, Eduardo, as coisas vão acontecer no tempo. Primeiro cuida de hoje, deixa amanhã por minha conta. E Eduardo entendeu isso. E eu tenho entendido isso. E essa noite, essa manhã, Deus quer que você entenda isso também. Ele promete cuidar de você hoje. Mas e amanhã? Amanhã não te pertence. Amanhã pertence a Ele. Por que é que você vai estar se matando, sofrendo por uma circunstância que vai acontecer amanhã, se é que vai acontecer? Deus está cuidando de você hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. A verdade é que nós, como homens, queremos adiantar. Queremos que Deus nos dê logo o pão da semana toda. Nos dê logo o sinal verde. Olha, pode ir que até sexta-feira está tudo verde. É isso que a gente quer ouvir. Não, meu irmão, mas ainda é quarta. A promessa de Deus é que na quarta-feira, hoje, domingo, Deus vai atuar e vai abençoar você. Mas e amanhã é segunda? Amanhã é outro dia, é outra graça, é outra presença, é outra manifestação, é outra bênção. Viva hoje, aleluia! O que Jesus está querendo te dizer é que você tem que dar um passo de cada vez. É o que diz o Salmo de número 119. E o Salmo de 119, ele nos ensina como andar em lugares escuros, como andar em lugares difíceis de caminhar. E ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É uma lâmpada pequena. E com aquela lâmpada,
o indivíduo que estava caminhando, ele só podia dar um passo de cada vez. Se ele saísse correndo, se ele fosse apressado, ele cairia. Porque a lâmpada é para iluminar o pé. A lâmpada é pequena. Sabe aquela lâmpada de 20 velas, aquela pequenininha mesmo? E só ilumina aquele caminho aqui. Se você levantar assim, você vai se perder. Você tem que botar ela porque é para iluminar o caminho daquele momento. É um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É isso que Jesus está ensinando para a gente aqui nessa oração. Você está querendo correr. Você está querendo abraçar coisas que você não tem condição. É um dia de cada vez. É um momento de cada vez. É uma bênção após a outra. Por isso não esquente a sua cabeça com aquele problema que só vai chegar semana que vem. Deixe esse problema, quando chegar a hora, Deus vai te dar condição. Deus vai te dar fortaleza. Lembre-se que a Bíblia diz que cada dia traz consigo o seu mal. Você já está se preocupando com o mal da semana que vem? Cuida desse de hoje. Cada dia tem o seu mal. Cada dia tem a sua fadiga, tem o seu problema. Cuide desse dia, cuide dos problemas de hoje. Mas e amanhã, pastor? Amanhã o Senhor proverá. Amanhã o Senhor vai estar contigo, aleluia. Não adianta perder, gastar a vida. Gastar relacionamento. Tem pessoas que gastam a sua vida, fica careca. Ainda que não necessariamente seja por isso, né, irmãos? Tem um problema genético aqui, amém? Mas tem pessoas que ficam doentes do estômago, doente por causa da ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Não olha para o lado, fica olhando para mim. Ele se mata, e o pior, ele consegue trazer perturbação para quem está do lado, por causa da ansiedade dele. E o que isso vai adiantar? Jesus disse, não vai adiantar nada você ficar com essa preocupação toda. Você não vai conseguir aumentar 1 centímetro do seu tamanho. Por isso acalma o seu coração. Desfrute da sua esposa hoje, em vez de brigar com ela. Desfrute dos seus filhos hoje, em vez de brigar com eles. Administre as circunstâncias hoje. E deixe que amanhã vai ter o dia tranquilo. Amanhã vai ter o mal do dia de amanhã. Todo dia tem uma circunstância para você vencer. Mas se você der um passo de cada vez, você vai vencer um dia após o outro, aleluia. Lembre-se que o Senhor Jesus nos ensina. Quem está com as mãos na torneira é o próprio Jesus. E a Bíblia diz que Ele não permite que venha tentação maior do que aquela que podemos suportar. Mas junto com essa tentação, Ele envia o escape. Então acalma o teu coração. Deus vai enviar o escape semana que vem. O mesmo que esse problema não venha a ser resolvido, porque às vezes a gente fica pensando que virá a solução. E às vezes não vem. É importante que você saiba que Deus não é um indivíduo que fica lá em cima só resolvendo todos os problemas, e que todos os problemas Ele tem que resolver. Existem problemas na minha vida que Deus não resolveu. Não resolveu. E o que aconteceu, pastor? Eu tive que passar pelo vale, eu tive que passar pela circunstância difícil. E aí? Ele me abraçou, Ele me carregou no colo, Ele me envolveu. Quando Ele não resolve o problema, Ele passa pelo problema com você, aleluia. Ele te sustenta. Ele te envolve com a graça dEle, de forma que você, quando olha para trás, você pode falar como Samuel: Ebenezer! Ebenezer, o que é isso, pastor? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Eu tenho sobrevivido, tenho caminhado com dificuldade, mas o Senhor tem abençoado a minha vida e me levado à vitória. Vamos ficar de pé. A nossa intenção em falar sobre a oração do Pai Nosso é para que você nunca mais olhe para o Pai Nosso como uma oração qualquer, mas olhe para o Pai Nosso como uma oração modelo. Leia, entenda o que Jesus está querendo ensinar aqui. E com certeza, se isso acontecer, o reino de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar na sua casa. Vamos orar ao Senhor. Tem alguma pessoa
tarde e gostaria que a igreja orasse por você e gostaria que a bênção de Deus chegasse até a sua vida, você entendeu a mensagem, você raciocinou e você gostaria de entregar a sua vida para Deus hoje, gostaria de pedir ajuda sobre um problema, uma dificuldade. Se você gostaria que a igreja orasse por você, saia do seu lugar, venha até aqui, nós vamos orar por você no nome de Jesus. Há alguém? Pode vir, nós vamos orar por você. Amém. Vamos orar por você, meu amado. Amém. Aleluia. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Isso. Amém. Tem mais alguém que precisa, que gostaria de ser orado, gostaria de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida? Eu quero pedir à igreja que levante a sua mão assim. Aleluia. Eu quero agradecer a você pelo seu carinho, sua gentileza de ter ficado me ouvindo até agora, 12:35. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Estenda a sua mão para cá, igreja. Vamos abençoar essas pessoas aqui, em nome de Jesus. Meu Deus, Tu conheces o coração de cada uma dessas pessoas. Tu sabes, ó Deus amado, das dificuldades, dos problemas que cada um dos Teus filhos tem enfrentado em suas casas, no trabalho, nos seus relacionamentos, no casamento. Meu Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que a Tua bênção venha sobre essas pessoas. Nós sabemos que Tu não olha para nós segundo as nossas dificuldades, as nossas tribulações, mas Tu olha para nós sempre através de Jesus, o Teu Filho. E eu peço que a Tua bênção venha sobre essas pessoas, a bênção da libertação, a bênção da cura, a bênção, Senhor, do casamento restaurado, a bênção do trabalho renovado, Jesus, a bênção da saúde emocional, Senhor querido. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo envolva cada uma dessas pessoas, cada um de nós, de forma que nós possamos entender a Tua palavra e abraçá-la e vivermos, aleluia, como seguidores, aleluia, e sermos abençoados com todas as Tuas promessas da Bíblia. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pelo Teu povo que ficou aqui até agora, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas, hoje e para sempre. É o que nós Te pedimos. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Cante comigo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e lhe dê a paz. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.